Então, se eu tô consistente, o sucesso vem. Sucesso não é fazer coisas extraordinárias ocasionalmente. Sucesso é repetir o que funciona todo dia, na maior da disciplina. E aí, quando nós estamos nesse rolê, a gente vai ter um profissional de marketing que consegue ser consistente, ele consegue também ser criativo. Como é que a gente une a questão de métricas aqui? É aprendizado, entender por que mede, o que que significa. Eu não vejo profissionais de marketing com dificuldade em medir, eu vejo com dificuldade em interpretar. Fala pessoal, Leonardo Castelo em mais um Os Donos das Vendas e agora direto aqui da nova sede do Sales Club aqui no Itaim Bibi. Eu tô com uma convidada aqui super especial. Vou falar o nome dela para vocês e já vou ter que ler esse currículo sensacional aqui, Camila. Dali. Em primeiro lugar, seja super bem-vinda. Feliz demais. Olha, vai ser bem legal porque os temas aqui são bem... Vamos lançar braba. Vamos? Bora? Bora. Camila Renault, especialista em marketing digital, estratégia, marketing digital, inteligência artificial, formada pelo MIT. É isso aí, não tenho mais neurônios. Caraca. Já foi. Que coisa. Ó, super oportunidade pra gente falar de inteligência artificial. Vai ser legal. Eleita 2 vezes a melhor profissional de marketing digital do Brasil. Vou querer saber mais a respeito também. Consultora de empresas que somam mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Mantém um canal no YouTube também com mais de 100 mil inscritos. E é palestrante nacional e internacional aí com o tema marketing digital. Seja super bem-vinda, Camila Renault. Muito obrigada. Feliz demais por estar aqui e por falar daquilo que eu mais amo. É bem interessante que eu costumo ser apresentada assim, né? A gente fala muito de palco, de glamour, de prêmios, de clientes incríveis, de alunos. E eu digo que fazer marketing não é feito no palco, não é feito nesse glamour. O marketing é feito nos bastidores, naquele esforço silencioso, nada glamouroso, que ninguém vê, de acertos, de erros, de muitos aprendizados. E eu até digo que eu não gosto de me apresentar como especialista, eu sou intérprete. O verdadeiro especialista é quem está com o celular na mão. É o nosso cliente, o nosso consumidor, o usuário, é para ele que a gente faz. Aí meu papel é interpretar. E aí sim poder proporcionar experiências memoráveis. Vocês conseguiram entender que eu nem soltei pergunta e ela já foi um aprendizado aqui, né, time Sales Club? Já foi um aprendizado só a primeira abordagem. Mas sabe que tem um tema, Camila, que, né, para mim que sou uma pessoa do franchising, a gente fala de vendas aí para os nossos mentorados na economia real, em startup, e sempre tem aquela mística, né, do departamento de marketing e do departamento de vendas. Isso é junto, isso é separado, isso é a mesma coisa. Que tese que você defende, você que já mentorou aí tantas empresas, tantas pessoas, eu queria entender um pouquinho qual que é a sua visão a respeito. Isso aí, se a gente, vamos pegar uma coisa bem acadêmica, vendas está sob o guarda-chuva de marketing, que é o guardião de toda a experiência, de todo esse ciclo, então vendas vai entrar ali. Mas na vida real, ela costuma ser diferente, ter a aplicabilidade distinta também dessa coisa mais acadêmica. Vamos lá, uma separação, ela é saudável. Até aqui a gente estava no papo de bastidores, né, falando como é que a gente vai construir isso, como é que você faz na experiência, como é que a gente une. Digo que primeiro separa, gosto desse processo. Primeiro delimita quais são os objetivos de cada uma dessas frentes para a gente poder medir. Porque sem objetivo, a gente não tem clareza do que medir. Então isso acho que é um ponto de partida que já coloca todo mundo num drive certo, num caminho, para que a gente possa delimitar processos. Então eu gosto disso. Poxa, o que eu quero? Em cima disso, o que eu vou medir para entender se eu estou chegando perto de onde eu quero? E aí vem os processos, que nada mais são do que ações para que a gente consiga garantir que a gente vai alcançar esse objetivo, fazer os ajustes necessários. Quando tudo isso é feito, os momentos de passada de bastão ficam mais claros. Por quê? Vamos falar já que a gente só trabalha com verdade e realidade, né? Exato. Então vamos sair Gestão da verdade mesmo, né? Só, 100%. Olha só, Léo, o que costuma acontecer quando a gente está vivendo uma vida real? Venda se ressente de marketing, porque marketing está no ar-condicionado fazendo estratégia de plano de ação. Só que isso não é marketing. Marketing não é feito dentro da sala com ar-condicionado. Não é feito só olhando indicadores. Precisa estar na frente. Precisa estar ali, olho no olho com o cliente, vivendo. Porque só a equipe de vendas recebe isso assim, ó, que eu digo que é na pele, sabe? Não é ali o relatório, ele te protege.
Não é Exato, verdade? ele filtra, O né? relatório, ele é uma proteção, ele é um escudo. Então, vamos lá, um exemplo que todo mundo vai entender que está ouvindo, prestigiando a gente. Quando você vê, a gente está com 3% de reclamação, aquilo não dói. 3 é um número pequeno. Agora, coloca o print das pessoas xingando a sua marca. É diferente, vendas está na frente disso. E o que que marketing tem ressentimento de vendas? Emoção, né? Todo mundo emocionado, exagerado, às vezes com viés. Falou aquilo que eu vi de um cliente, mas é um cliente. Cadê os indicadores? Então, o match de milhões é essa união. Quando todo mundo tá junto, a gente tem resultados muito mais escaláveis e uma jornada mais interessante para quem mais interessa, que é o nosso cliente. A gente está ali para esse serviço. Outro ponto que eu gosto bastante dessa união é a gente olhar para eficiência. Então, onde que a gente está perdendo eficiência? Será que é no momento que o time de vendas tenta dar conta da gestão de uma carteira ou tenta compreender todo um ponto de leads que são gerados e são qualificados e algumas coisas vão passar? Acontece, isso não significa, não é porque todo mundo é alecrim dourado, não, ninguém faz direito. Faz parte. Às vezes são momentos, é o aquecimento, a gente tem um tempo para abordar esse lead. Situação, mais uma vez, comprometida com a verdade. Marketing pode fazer um excelente apoio para essa equipe de vendas, ajudando a compreender melhor um pitch, um copy, o que falar, como falar. Pode ajudar trazendo timing, pode ajudar reaquecendo, pode apoiar, voltando a trazer uma gestão de quem passou. Então, assim, esse lead está frio, volta com ele, traz um guardião desses leads. A gente está falando desse entrosamento. E uma estratégia de marketing que é feita sem participação de vendas, ela tá capenga, de verdade. A gente, mais uma vez, vai estar blindado pelo relatório. Então, vamos lá. Essa união, ela é necessária? Eu começaria separando e trazendo pontos de eficiência para a gente estar unido, porque sem união a gente não alcança os resultados, que são essas metas que você deve ter também. Legal. Cada vez mais Muitas audaciosas. metas. Meta nunca tá fácil, né? A gente Camila, nunca ganha. e sabe assim, legal esse match que o nosso time fez aqui, né? Porque eu uso um termo no palco o tempo inteiro que é a gestão da verdade, cara. Eu acho que vai ser um podcast maravilhoso porque a gente vai colocar muita verdade sobre marketing e vendas na mesa aqui. Vamos tirar o glamour fora? Já não tem, a gente já começou assim, né? Não tem, é que não pode ter, até porque glamour levanta ego, exato, sabe? E o ego, ele é bastante destrutivo para os resultados. Porque quem tem ego não se permite errar. E eu não gosto de falar de erro. Sabe que é um valor da minha empresa? O erro é permitido, só que a gente tem que ajustar rápido. Então, exato, errar, perfeito, só o brigadeiro. A gente não é brigadeiro para agradar todo mundo, então tem que trazer esse aprendizado. Todas as áreas, isso a gente pode falar de tecnologia também. Então, a interseção entre tecnologia e marketing também não é assim toda transparente, super fácil. Não é, mas ela é necessária. exato. Então, a gente tem que primeiro entender que olhar para um propósito. Isso aqui é bom para o nosso resultado, que é bom para o nosso cliente. Então, onde que a gente pode ter ganho de eficiência e melhora na experiência e vai encontrar pontos que os dois estão juntos. E aí, Camila, só complementando, né? Para um marketing que está cada vez mais tecnológico, né? Ele está cada vez mais numérico. A gente vê a necessidade cada vez mais de pessoas de marketing entendendo sobre métrica, sobre estatística mesmo, né? Eu queria entender, essas pessoas que têm essa visão criativa e que precisam desenvolver essa parte numérica, como fazer isso acontecer na prática mesmo? Gente, você sabe que eu defendo que a gente tem até uma supervalorização da criatividade. A criatividade também é treino. Quanto mais você é treinado, quanto mais você é apresentado a uma situação, quanto mais você repete algo, mais fácil fica o seu reconhecimento de padrões. E a gente não falou que primeiro a gente separa para depois unir, aqui é igual. Primeiro eu reconheço o padrão para saber como quebrar o padrão. E aí quando eu quebro o padrão, eu penso fora da caixa, eu sou mais criativo. Então criatividade como encontro uma solução alternativa.
pouco comum, pouco usual, incomum, diferente, diferenciado. Legal. Então isso fica mais claro que não adianta a gente tentar ser criativo se a gente ainda não dominou o básico bem feito. Então fazer feijão com arroz, gente, eu sei que, nossa, palavra, tá vendo quando a gente tira o glamour, como fica um podcast? Ele não fica menos midiático, né? Sim, sim. Mas ele é importante, porque, vamos lá, a gente vai aprender a fazer o padrão muito bem feito, é o padrão que garante consistência. Então, se eu tô consistente, o sucesso vem. Sucesso não é fazer coisas extraordinárias ocasionalmente. Sucesso é repetir o que funciona todo dia, na maior da disciplina. E aí, quando nós estamos nesse rolê, o que vai acontecer? A gente vai ter um profissional de marketing que consegue ser consistente e ele consegue também ser criativo. Como é que a gente une a questão de métricas aqui? É aprendizado, é aprender a entender por que mede, o que significa. Eu não vejo profissionais de marketing com dificuldade em medir. Eu vejo com dificuldade em interpretar. Isso é muito comum, Léo. E fazer isso virar resultado, né? Direto, isso vem. Eu não sei o que medir. Aí tem muitos dados, tem muito material. Só que a dificuldade de interpretar. O que significa? O que eu faço com esse indicador? Que eu adoro. Eu tô bem? É uma pergunta muito comum. Isso é bom? Isso é interpretação, é busca por referencial. Então, nós precisamos, assim como a gente sabe que é um desafio unir marketing e vendas, mas é necessário, a gente precisa ter a união de profissionais que são capazes de ser analíticos e olhar para isso com estratégia, com o que eu preciso fazer, para ter esse olhar quase que pragmático. Mas a criatividade vem também desse espaço. Então, eu escuto muito isso, especialmente dos meus alunos. Não consigo ser criativo, eu tenho bloqueio criativo. Falo, na verdade, você só está cansado. Então, se você descansar, se você tiver clareza do que você precisa fazer, o processo criativo também desenrola melhor. Camila, eu já imaginei que a gente ia sair totalmente fora, tá? Do script aqui, vida das louca, perguntas que eu gente. preparei. Sabe por quê? Eu acho que assim, o conteúdo já deu para ver que vai ter muito valor, porque nos assistem gestores, empresários, pessoas de marketing, pessoas de vendas. E para aquela pessoa, para aquele empreendedor que ele está começando o negócio dele agora, eu queria que você falasse, cara, quem que é essa pessoa que começa a desenvolver um marketing dentro da empresa? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, quando você já tem uma estrutura, quais são as subdivisões que tem dentro de um marketing de alta performance? Vamos lá, excelente pergunta. Gente, quem tá começando e quem tá escalando são cenários diferentes. Exato. Então eu gostaria muito, assim, fazer aquela, palavras da salvação aqui, que a gente tivesse um carinho especial pela singularidade, especificidade de operações. É muito complicado e é por isso que às vezes a gente se angustia tanto, que eu falei, olha, você não tá com bloqueio criativo, você tá cansado. Então descansa, se desconecta e você vai ficar mais eficiente, vai ter mais clareza e a criatividade vai fluir. É a mesma coisa. A gente precisa entender que cenários diferentes exigem situações diferentes. Senão a gente vai olhar um vídeo, vai mostrar, cresci 20 mil vezes e você vai se comparar com algo que você não deveria se comparar porque é um contexto e um cenário diferente e vai se frustrar com isso. Quando a gente está iniciando, a gente muitas vezes busca operações mais táticas, porque a gente precisa ser multitarefa e a gente precisa até dessa interdisciplinaridade, assim, você precisa, poxa, tá aqui, eu sou bom para muitas coisas. Quando você está escalando, é um momento de você ficar mais específico, de você buscar especialistas e você vai dividindo. E aí você precisa de uma camada de gestão. Geralmente quem está começando, a gestão é você, eu e você aqui. Olha como é fácil gerir. E quem está lá fora, nesse momento? Aí a coisa já está escalada, já é bastante diferente. Quero trazer também uma mensagem importante, que é um erro comum que eu vejo e que, vamos lá, todos nós aqui já cometemos, que é uma expectativa desalinhada em relação ao profissional de marketing. Quando você fala que você é médico, você não precisa explicar para sua avó o que você faz. Ela entende. Você fala, vó, sou médico. Ela, beleza. Quando você trabalha com marketing, alguém vai te perguntar o que você faz. O que exatamente você faz? Sua avó vai vir ali com aquela perguntinha, você faz logo? Você faz propaganda?
Porque marketing é meio que tudo. Faz tráfego, faz criação, você faz conteúdo. Hoje tá cada vez mais tudo. subdividido, né? Quer ver o vídeo? Adoro falar de vídeo, que é muito comum falar assim, poxa, eu fui falar com fulano, e aí eu só falei que eu queria alguém para vídeo. Gente, vídeo é uma área à parte, que você precisa captar, você precisa editar, você tem finalização, você tem distribuição desse conteúdo, e muitas vezes o empreendedor, ele não tem dificuldade somente na edição. Ele tem um desafio de como que ele vai gravar. Ele precisa de uma mentoria. Só que muitas vezes o profissional que ele está procurando é um cara técnico, especialista em edição. Ele não sabe como mentorá-lo para que ele seja um melhor orador em vídeo. E, gente, quem nunca... Eu cometi isso no início, quando eu comecei com vídeo, eu falei, gente, eu quero alguém que me ajude em tudo. E eu tive que descobrir que esse profissional, assim, tão completo, não é que ele não existe por incapacidade, é porque ele é utópico. Isso é a gente querendo que um ser humano só desempenhe uma série de funções. É possível desempenhar uma série de funções? Sim, mas aí a gente vai perder aquela questão de ser especialista. Não dá para ter tudo. A gente tem que saber escolher. Dentro de uma equipe de alta performance que já escalou, a gente tem que primeiro pensar numa camada gerencial, sim, porque é isso que vai fazer diferença. Então, olha, não, Camila, hoje tem um monte de gente incrível, todo mundo voando, mas não tem gestão, e até para ser guardião da cultura, para todo mundo olhar para o mesmo lugar, com a mesma vontade, a gente não tem um monte de gente que é muito boa, só que cada um tá tirando para um lado e pensa de uma maneira, e super, tem que ter uma certa integração até em prol da experiência da marca. Primeira camada é gestão, e aí olhar para o que a gente quer. Léo, se eu pudesse, sim, enaltecer um ponto que também é legal. Eu escuto muito isso. Ah, dentro ou fora de casa? Dentro ou fora? Isso aqui eu terceirizo. Uma pergunta muito comum. Diretaço. Eu falo, gente, o processo é soberano. Se ele tá dentro ou fora, isso tem que ser detalhe. Então, as pessoas, é tudo sobre pessoas, mas você tem que ter o processo. Muitas vezes tá aí o erro, né? Tá aí a raiz. Você tocou num ponto legal. De novo, aqui é pra gente pegar naquele empreendedor que tá com dor no seu marketing. Bora, todos nós. A gente fala dentro ou fora, processo, tá? Mas esse processo. empreendedor, ele não sabe fazer o processo, Camila. Quem que ele procura, Camila? Aonde que ele procura ajuda? Não tem... Eu posso falar de mim aqui, gente, numa boa. Eu tenho um conteúdo que eu falo sobre isso. Não sei fazer estratégia para mim mesma, sou incompetente. Eu já pensei isso. E olha que interessante. Eu falei assim, gente, não é possível. Eu mentoro milhares de pessoas, eu tenho clientes que são incríveis, que acreditam no seu sucesso, a minha participação em projetos maravilhosos. Como é que eu não consigo fazer isso funcionar para mim? Não é? E eu tive que olhar para minha atuação como consultora para perceber que se não fosse eu perguntando isso, se fosse você me perguntando a mesma coisa, eu tenho na ponta da língua a resposta. Nós temos as nossas próprias lentes. Nós estamos envolvidos de uma forma emocional nos nossos negócios. O empreendedor, gente, empreender é que nem ser pai, ser mãe. Todo mundo fala, desliga. Claro que eu não vou desligar, não desligo da minha filha um minuto. Tô aqui contigo, mas ela tá aqui comigo também. Eu tô pensando nela. Empresa é igual. Você não vai desligar da sua empresa, porque você é um empreendedor. Então ela tá com você o tempo todo. Quando eu percebi que o fato de eu ter esse envolvimento emocional, de eu ter meu próprio viés, ter minhas crenças, ter minha forma de pensar, de agir, você já vem muito assim, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui, você vai fazendo um filtro. Léo, nem sempre é o filtro ideal, é o teu filtro. Você é teu público-alvo? Você é a tua equipe? Você tá enxergando você com seus olhos. Só você com seus olhos. E aí é uma visão muito míope, muito estreita. E aí eu percebi que eu precisava ser mentorada. Que eu precisava de consultoria também, sabe? Então, olha, eu também preciso de consultoria, eu também preciso de mentor para me dar olhar de fora, para me apontar o óbvio que eu não vou enxergar. Ó, se qualquer pessoa aqui já leu um texto 5 vezes e deixou passar um erro de português, já entendeu do que a gente está falando. Então, depois de um tempo de uma acomodação que é inerente ao ser humano, é a nossa forma de funcionamento, você vai ficar cego para aquilo que é óbvio. Então, você contar com um olhar externo é essencial para você conseguir delimitar processo. Outra coisa, a gente tem preguiça de delimitar processo. Eu tenho, pelo menos, porque é super chato. Chato pra caramba. Você desenha fluxo, você parar aqui, ó, pega a caneta e fala, como que eu escrevo? 1, 2,
Gente, não tem exercício mais chato para fazer. E é ele que nós temos que nos jogar. E poderoso, né? Tem que fazer, é chato pra caramba, mas ele é libertador. Por quê? Quando você delimita esse fluxo, esse processo, você ganhou escala com novas pessoas. Entrou gente nova no teu time, o processo tá pronto. Tá todo formado. Gente, isso aí são pequenos prazeres. Você só vai sentir esse... quando você tiver a primeira experiência. Então, formalizou, detalhou, pensou e naturalmente vai vindo o insight e aí você vai estressar o modelo. Você vai pegar aquilo e vai falar, deixa eu fazer exatamente como tá aqui e ver se dá certo. Aí eu vou fazer com alguém externo, vou fazer com alguém que tem muito tempo de casa, vou fazer com alguém que é novo. E você vai encontrar os seus gargalos. Quem tem processo, contrata melhor, retém melhor e também acha o parceiro ideal. É sobre isso. Direto, eu faço uma indicação de um profissional. Poxa, não deu certo, não gostei. Onde é que falhou? Foi em alguma coisa do processo que não estava claro. E legal sua abordagem, né, Camila? Porque aqui, se a gente fala de vendas, se a gente fala de marketing, a gente fala de escala. Se a gente fala de escala, não tem como você escalar qualquer negócio sem processos muito bem definidos, né? Aí, tem uma abordagem que é muito comum aqui nos nossos palcos, no Sales Club, que tem empreendedores que falam assim, bom, mas eu não tenho processo na minha empresa. Todos têm processos na sua empresa, né? A gente só não documentou, gente. Ele só não está documentado, correto. Gente, eu sei que dói. Eu falo a verdade. Eu falei recentemente com um amigo meu, ele disse, eu adoro fazer persona. Eu adoro desenhar o meu público ideal. Então eu falei, nossa, eu não gosto. Eu odeio. Eu acho chato. Eu gosto mais de desenhar plano de ação, de ver as coisas funcionando, de medir o resultado do que está acontecendo. Me move mais. Acho mais gostoso de fazer. Só que sem clareza de para quem eu tô fazendo as coisas. Sem olhar para dado, estressar o modelo e ver que algumas coisas bateu na trave e que outras eu tenho que descobrir. Tem coisas que a gente tem que descobrir. Tem processo que não tá pronto. Só que, gente, é um exercício como... A gente não falou que sucesso é isso? Sucesso não é fazer o extraordinário 2 vezes. Exato. É você fazer aquilo que você não quer todos os dias em prol de algo que você quer muito. As coisas começam a acontecer. Você tem maior clareza, porque senão a gente vira também metralhadora de dica, né, Léo? Que eu tenho cuidado com isso. Faça isso, grave reels, faça não sei o quê, humanize a sua marca, mostre você nos seus bastidores. Tem um monte de empresas e empreendedores que não mostram seus bastidores e tem resultados incríveis. Tem um monte de gente que começou do zero, endividado, e tem resultados incríveis. Tem gente que é capitalizado, tem resultados incríveis. Infelizmente não existe ou felizmente, não vamos pensar que é infelizmente, porque sim, graças ao bom Deus não existe uma receita pronta para o sucesso, o que significa que a gente consegue fazer acontecer com os nossos recursos. Então, iniciar é um ponto. Iniciar muitas vezes está mais ligado à garra, à vontade. Comportamental mesmo. Muito assim, de você falar, cara, eu vou fazer acontecer. É o primeiro passo. Escala, precisamos colocar a camada da gestão. A camada do processo, do olhar para o que fazer, do escrever o que a gente está fazendo e trocar também junto o povo ali. Às vezes, se você não consegue, e isso é uma dica que eu dou, às vezes quando tem alguma atividade como essa, que eu tenho que detalhar um processo, um fluxograma de um cliente, eu junto o time, porque eu produzo melhor assim sob pressão, quando tá todo mundo olhando, e aí, qual é o próximo passo? É uma maneira que não tem como a gente construir uma equipe maravilhosa, de alta performance, sem clareza do que tem para fazer. Senão você vai para muitas vezes até para uma entrevista, você já deve ter visto isso acontecer. Então o candidato quer saber, o que eu vou fazer? Não, então, tráfego, quero performance. Aí começa, essa marca tá boa? Porque performance sem branding não existe. Sim. Você precisa de tudo, porque a jornada é São muito... muitos detalhes, tem. Né? Aí você fala, e a tua jornada? Não, isso aqui e tal. E como é que é depois quando isso tá com equipe de vendas? Olha aqui o nosso papo. Às vezes, performance sem feedback de vendas, em que momento vai ter integração entre eles? Uma máquina de vendas, ela precisa que o lead certo chegue e que a equipe de vendas bote no gol. Saiba como lidar com esse lead, né? E aí, vamos lá. Na vida real é assim? Todo dia a tua equipe vai fazer gol? Não existe, gente. Quantas vezes tem que botar lá na sexta até entrar, até a gente marcar o ponto? Então, é ali que precisa acontecer o nosso processo mágico.
Não é quando tudo dá certo. Quando tudo dá certo, o jogo tá ganho. Então, quando tá errado. Então é justamente sobre essa pergunta agora. Porque tem a questão sobre o tudo dar certo, mas tem um coeficiente aí, né? Que é uma das abordagens que você tem, que é o CVDM. CVDM, um coeficiente de sucesso. Coeficiente vai dar merda. Conta pra gente um pouquinho desse coeficiente aí. Léo, não tem jeito, tá? Para uma pessoa ela alcançar seus objetivos, né? Eu falo ter sucesso porque sucesso é subjetivo. Cada um tem uma coisa. O que é sucesso para você? Adoro. Então você pode, né, exercitar, fazer esse exercício. Precisa de clareza e organização. Porque sem clareza você vai rápido para o lugar errado. Isso é muito mais grave do que ir devagar para onde você quer. Então, eu fui muito rápido para onde eu não queria ir. Então, você tem clareza. A organização traz foco. E quem não tem foco não alcança as coisas. Porque, vamos lá, a gente só tem 24 horas no dia, a gente não consegue abraçar o mundo. O que eu comecei a perceber, isso fui falando com várias pessoas que, né, falavam, poxa, mas como é que você dá conta? Eu falei, porque eu vou lá, eu organizo, eu tenho uma agenda. Minha agenda é minha chefe. Você é seu próprio chefe? Eu tenho. Agenda, né? Não, colaboradora feliz, daquela que bota a plaquinha e tal. Então, a minha agenda, ela é minha chefe, e eu percebia que eu conseguia fluir numa agenda muito melhor do que pessoas que conviviam comigo. E eu comecei a detalhar o processo. O que eu faço de diferente, que faz com que a minha agenda permita que eu viva em paz. Eu trabalho com digital e as pessoas falam assim, nossa, Camila, ela é leve, ela, né, como é que ela dá conta assim com essa leveza? Tá, vamos lá, vamos ver onde é que tá. Eu descobri o coeficiente vai dar merda. Que é o quê? Espaço. Espaço de manobra. Léo, não leva 5 minutos pra gente ir na padaria. A gente não se arruma em 15 minutos. A gente não toma banho em 10 minutos. A gente não toma café da manhã. Aquela reunião que você marcou 30 minutos no invite, ela não vai durar 30 minutos. Nós somos, e aí a ciência me explicou, eu aprendi isso inclusive no MIT, onde eles têm assim bastante primor, eles cuidam muito da inteligência humana. Então eu fiquei surpresa, né, que estudando inteligência artificial fui aprender tanto sobre o conhecimento e a inteligência de todos nós, a orgânica. E você desenvolveu esse coeficiente no MIT? Porque eu percebi, vamos lá, olha só, mas ele é um coeficiente da vida real, gente, não tem tanto glamour, qualquer um. Faz todo sentido. Eu comecei a perceber assim, olha só, eu preciso ter margem, o coeficiente vai dar merda no meu dia. Então, onde vai ser? Um portão que enguiça, um trânsito a mais, um excesso de otimismo. A ciência prova, o ser humano, quando ele vai estimar o tempo para fazer uma tarefa, ele é naturalmente otimista, ele sempre vai chutar aquele, não, eu consigo fazer, natural. Eficiente. É intrínseco, a gente não controla isso, é nosso. E aí o que você faz? Você joga contra isso. Você já fala, olha, então se eu tenho 1 hora, na verdade não tem 1 hora, vai levar 1h15. E assim você vai deixando espaço. Então, quando eu organizo a minha agenda tem assim, reunião 1, espaço do coeficiente. Reunião 2, espaço do coeficiente. Tudo que eu vou fazer, eu deixo uma brecha. Então, eu já neutralizo parte do meu otimismo. Quando acontece um imprevisto, eu consigo absorver e eu crio espaço para manobrar. Então, se eu tô aqui e aconteceu um imprevisto para a gente organizar a minha vinda até aqui, a gente fez muito isso. Olha, tá o tempo todo eu e Gil. Gil, tem um aeroporto. Será que vai dar tempo? Tal, não, a gente não pode correr esse risco. Então, vamos remanejar. Sucesso. Aconteceu. Então, o primeiro passo é monte agenda com 15 a 30% de margem de erro, de coeficiente de vai dar merda. Coeficiente de vai dar merda. 15% é a vida. 30%, semana de dezembro, Black Friday, Dia das Mães. São as coisas paralelas. Aqueles momentos do marketing aqui puxando que são campanhas muito importantes, especialmente pro varejo. Ou são seus momentos que todo mundo sabe a sazonalidade do seu marketing. Então, para mim, o final e início do ano. Final e início do ano, todo mundo quer planejar o ano, comprovar o ano, validar o orçamento, orçar, fazer novas coisas, enfim, dominar o mundo. E eu sou uma só. E a minha equipe não vai crescer 30% só porque é dezembro. Isso é outra coisa utópica. Funciona no Brasil? Nos Estados Unidos dá, não, contrate 30%. Lindo no livro, né? A gente consegue fazer isso? Não dá. Né? Não dá, cara. Não dá. A gente tem legislação, a gente tem cultura, a gente tem uma pá de coisa. O nosso onboarding, a nossa cultura é diferente, ponto. Vamos aceitar. Então, lá, no dia 15 de dezembro, eu tô com CVDM, coeficiente vai dar merda 30%, velocidade 5 do CREL.
e feliz. Velocidade Contente. 5 do CREA. Estamos nesse rolê. Ai, que E legal. o que acontece vai dar certo. Então, essa é uma dica do coração para que a gente possa dar conta. Parece assim, ai, que pessimista. Sabia que eu escuto isso direto? Nossa, Cami, você é muito pessimista, escuto muito isso. E que você tem uma rotina engessada. Não, essa agenda, ela é uma liberdade. Eu sou livre hoje. Livre para fazer como eu quiser. Você consegue cumprir o que você se propõe a fazer. E olha, vamos lá. Prazer da vida. Tem coisa que tira mais nosso brilho, assim, quando a gente chega no final do dia e fala, pô, não fiz aquilo outro. Gente, isso vai minando a nossa autoconfiança, Léo. Se você passar uma semana sem conseguir cumprir o que você estipulou pra você como um objetivo, você vai se sentir melhor ou pior? Muito melhor, né? Então, gente, quando a gente tá fazendo, as coisas tá funcionando, isso é uma motivação natural. Às vezes a gente tem que ir lá parar, ouvir aquele podcast, falar, nossa, eu sou capaz, eu posso, meditação guiada pra tal. Não precisa, só o fato de você cumprir aquilo, de botar aquele check, assim, ó, vai lá, visual, você já, tá vendo? Eu consigo, eu sou capaz. Então, não pensa que você vai conseguir fazer atividade física em 30 minutos, porque, não, você vai botar soneca, gente. Você vai botar 3 sonecas. Admite que isso é normal, e aí você bota o CVDM, no final do dia você cumpre, e aí você só repete. Tá tudo muito certo. mais fácil. Que bacana. E aí, galera, estão gostando? Eu tô adorando, tá? Tô adorando, Camila. Palavras da salvação. E Camila, sabe que tem um tema, assim, a gente mentora muitos empresários aqui no que diz respeito ao marketing e vendas. E a pergunta é, para você que é a maior especialista do Brasil no que diz respeito a marketing digital. O CEO de uma empresa, ele tem que estar no marketing digital? O empresário, ele necessariamente, ele é obrigado a estar mostrando a sua cara no marketing digital? Essa humanização, ela faz vender mais ou não? Ou não tem necessidade? Você tem alguma coisa numérica para mostrar? Alguma tese? Lá. Primeiro que a gente tem que entender que humanizar não é só mostrar o rosto. Nós podemos ter marcas humanizadas que não necessariamente usam esse artifício, essa estratégia, essa tática. Porque humanizar é criar identificação e acolhimento. Não é parto humanizado, um parto que acolhe aquele indivíduo, aquela mulher, daquele jeito que faz sentido para ela. Então, humanização é isso. A gente está falando de acolhimento e identificação. Porém, você mostrar um ser humano e com todas as suas vulnerabilidades, não é uma forma de você se identificar, de você se sentir acolhido? Claro, porque a vulnerabilidade é extremamente acolhedora. Todos nós somos vulneráveis. A partir do momento que a gente está aqui gravando, qualquer coisa pode acontecer. E é por isso que é tão assustador fazer o que a gente está fazendo. É por isso que tantas pessoas são incríveis e não conseguem estar aqui. Porque o que não está mais no nosso controle? Os imprevistos podem acontecer, estamos nesse corre. Esse é o primeiro desafio de executivos. Então, tem várias pesquisas que mostram que para essa geração, agora a gente está falando de geração Z, não adianta, 46% buscam a presença de CEOs e líderes nas redes sociais. Para quê? 46%. A gente tem ali um número expressivo. Então eles também... Para quê? Para sentir que tem coerência. Eles escolhem trabalhar em organizações... Eles vão fazer essa preferência. Legal. Vão fazer essa preferência. Outra coisa, falando de vídeo, aqui trazendo indicador. 81% dos consumidores brasileiros, eles se sentem prontos para contratar um produto, adquirir um produto ou contratar um serviço depois de um vídeo. Então, o vídeo, ele é a mídia da verdade. 81%. É bastante coisa. Muito alto. Por isso que aí me perguntam assim, Camila, eu sou obrigada a fazer vídeo? Você não é obrigada a nada. Tem muitos casos que têm sucesso sem isso. Agora, se você quiser aumentar suas chances de ter êxito, se você quiser melhorar as tuas chances de sucesso e fazer isso de uma forma mais rápida, faz um vídeo. Apareça. Então, a gente não tem como negar que a figura de um ser humano, ela vai reter mais atenção, ela vai chamar mais atenção. E aqui todo mundo, não precisa nem de grandes pesquisas. Rola teu feed no Instagram agora e você vai passar por algumas artes que vão ter um fundo chapado, uma logo e um texto. E se você vai parar na figura de um ser humano. É só fazer esse exercício. Quantos você vai passar que você vai ligar aquilo à propaganda? Então, a presença de um líder em rede social, ela passa uma mensagem forte ao mercado.
Ela atrai talentos, ela retém talentos, ela traz uma percepção, que a palavra mágica não é verdade, é como a gente percebe a verdade. Então, essa percepção de transparência, de vulnerabilidade, de um líder que consegue exercer seu papel e ter tempo para isso. Eu escuto muito essa objeção, Léo. Ah, mas eu não tenho tempo para aparecer. Você tem. Que eu não tenho. Eu não tenho. A gente cria isso como prioridade, né? Ter tempo também não é um sentimento. Você não sente que tem tempo, você decide. Exato. E aí você prioriza e foca. Então, a partir do momento que uma marca estiver presente, ela passa uma mensagem ao mercado. Outra coisa, passa a acontecer um excelente exemplo. Então, hoje, a gente estava falando de marketing e de vendas. Todo profissional, eu digo que deveria ser ensinado na escola, deveria aprender a fazer marketing. Pelo menos falar bem, ter oratória, saber se comunicar, Marketing pessoal, saber você ser fala. Persuasivo. E até assim, dentro de copy. Uma conversa que eu tenho com a minha filha, porque não sei o quê. Eu falei, você quer pedir? Você quer conseguir ou você quer choramingar? Não, eu quero conseguir aquilo. Eu falei, então vem cá que eu vou te ensinar a pedir. Para você ter persuasão. Então isso é marketing também, é uma comunicação, é uma habilidade de comunicação. E vendas, somos todos vendedores. Nem que seja da nossa ideia. Ai não, Camila, não tenho isso, eu não me identifico, eu me dedico exclusivamente à minha casa. Trabalho maravilhoso, digno, importante. Você está o tempo todo vendendo suas ideias. Até num almoço com a sua família, você vende as suas ideias. Então a gente precisa saber vender. A gente tem que ter essa habilidade. Hoje, quais são os talentos, né, que a gente busca? São esses que já têm esse comportamental, que é o mais difícil de você ensinar. As habilidades técnicas você desenvolve mais facilmente, faz. Então, vamos lá. Se você tem toda uma equipe que é orientada a vender pelo menos suas ideias e projetos, e a fazer isso com persuasão, com ética, com marketing, que é humano porque é empático e gera conexão e acolhimento, opa, será que um líder fazendo tudo isso, ele não vai gerar um efeito de cascata de cultura muito mais poderoso, a ponto de um talento que está fora vai priorizar uma empresa que tenha isso, porque fala também de uma escolha desse líder, que ele escolhe estar ali presente. É muito difícil se expor, muito, mas é um novo papel. Camila, e para você chegar ao ponto de ser reconhecida por 2 vezes a maior especialista do Brasil, acredito eu que você tem uma jornada bem legal aí, né? Que a gente acabou não comentando sobre ela, mas eu queria que você se aprofundasse um pouquinho sobre a experiência no MIT, né? Porque beleza. Você até cita que no MIT você desenvolveu algumas coisas bem legais, e eu queria que Isso, e principalmente ter contato com pessoas que pensam e tem... Olha, eu vou dizer que MIT para mim é pensamento crítico, tá? É impressionante o quanto você precisa disso. Essa é uma habilidade. Então, vamos lá. Inteligência artificial para negócios é uma pós-graduação de uma escola de negócios com um foco muito grande em tecnologia. Mas eu posso enaltecer alguns pontos que são interessantes a respeito de uma escola como essa. Eu falo abertamente, aqui falando da minha jornada também, que eu sofro de uma síndrome. E essa síndrome não é rara, temos muitas pessoas com ela. Ela não tem cura, mas tem tratamento, que é a síndrome do impostor. Então é você ter a percepção que você é uma fraude e você não é bom o suficiente para algo. Essa síndrome me levou à completa paralisação. Então eu tinha tanto medo e tanta vergonha de me expor. Quando? Olha, eu sou empreendedora há 11 anos. 11 anos. Quando eu tinha primeiro ano da empresa, então há 10 anos atrás, eu compro o equipamento para começar a gravar vídeo, porque eu sabia que aquilo era uma tendência. Falei, eu vou no que é tendência, que aí eu surfo uma onda legal. Gravei meu primeiro vídeo, fiquei desolada, chorei ao final de 2 dias de gravação, que geraram um vídeo de 10 minutos, que foi pro ar, que trouxe excelentes resultados. Que eu lembro que, assim, em questão de horas, eu ganhei 600 inscritos no YouTube. Então, aquilo foi um número expressivo. Legal. Foi uma coisa assim, eu não recebi críticas e não foi assim que eu me senti. Eu me senti como uma completa fraude, alguém que não podia estar fazendo aquilo. Eu senti extrema vergonha, eu não conseguia me mexer. O processo foi tão difícil pra mim que eu fico 4 anos sem gravar. Nada. Sem aparecer. Do primeiro pro segundo, 4 anos sem gravar. 4 anos. E eu nunca desisti, tá? Me procurem para mais dicas de procrastinação profissional. Então, eu tava o tempo todo, nunca, Léo, era sempre assim, segunda eu começo, mês que vem eu começo. Então, vamos lá, né, procrastinadora profissional, daquela de alta performance. Então, eu tinha essa dificuldade de lidar com isso, com a exposição.
E adivinha o que é um quesito obrigatório no MIT? É você interagir, é você falar. Só que quando você chega numa sala que tem profissionais brilhantes, incríveis, profissionais. E detalhe, as pessoas não se apresentavam assim, ó. Ah, eu sou Camila, eu trabalho com marketing. Elas falavam da sua vida, dos seus amores, das suas paixões, de forma entusiasmada. Eu falei, gente, eu vou ficar bem quieta aqui. Olha só como a gente... Vocês estão entendendo, né? Como ela não tem cura, mas ela tem tratamento? Sim. Eu falei, eu vou fazer o melhor caminho que eu tenho pra mim agora. Ficarei em silêncio, no cantinho. Né? Então, pra que assumir protagonismo nesse momento? Deixa eu ver qual é, né? Que eu tô aqui insegura, minha síndrome tá pitando, né? Velocidade 5 do CREL da síndrome aqui. Falei, eu vou deixar quieto. E aí eu descobri que um dos critérios de avaliação era a tua exposição. Você era meio que obrigado a falar. Olha que lição. Chegou lá, né? Prof. Tá, aqueles espelhinhos lá que a gente vê. Camila Renault, você não falou nada. Então agora tá na hora de você falar. Eu falei, não, obrigada. Fica para uma próxima, né? Vamos marcar. Eu tô só ouvindo não, hoje. Eu vim para ver qual é, gente. Eu tô aqui agora sofrendo. Não, você é obrigada a falar. Léo, quando você fala por último, todo mundo já falou. O que eu ia falar, cara? Não tinha o que eu falar. A grande maioria dos insights já foram das histórias. Só me restava chover no molhado ou ser genial. Gente, nós não seremos geniais. Sob pressão. e não daquele jeito, não naquele momento. Então, olha só que interessante. Eu posso destacar que a gente tem que aprender a aprender. E potencializar a nossa inteligência humana, porque é ela que traça o rumo da inteligência artificial, e que a gente precisa assumir esse papel de protagonista e orador e levantar a mão por primeiro. Eu falei, nunca mais eu vou falar por último, eu não vou falar nem pelo segundo, eu vou levantar a mão e vou ser a primeira a falar. Sabe por quê? Serei genial. O meu risco é muito menor. Você tá entendendo como isso é louco? O nosso risco não é de ser o primeiro a falar, porque ninguém falou. Então não tem comparação. Só resta aos outros serem comparados. Você já foi o primeiro. E o resto vai ter que lutar. Agora, se você é o último, aí você tá enrascado. Só que eu não pensava assim. Então, são esses insights que a gente só tem quando a gente se desafia e quando a gente tem que sentir essa insegurança e essa sensação ruim, vai. Ninguém gosta de estar no meio de um monte de gente que é muito foda e você não é. Né? Ou até vai ter alguém que vai dizer, não, pô, a Camila é top. Sempre vai ter alguém que vai se identificar mais ou menos, mas essa levantada de régua, ela é uma dor necessária, que nem a dor da atividade física, né? Dói, mas ela é muito importante. É você ressignificar. Então, vamos lá, a gente tem duas formas de pensar. Nossa, eu tô fazendo aqui bíceps, ai, tá doendo, que dor. Você pode falar, cara, sabe o que é essa dor? Fortalecimento. Fortalecimento rompe as fibras, aí depois essas fibras vão crescer mais fortes. Isso é um processo doloroso. Ele não é insuportável, é só desconfortável. Leva anos, né? Para você conseguir entender que isso é bom para você. Isso é algo que eu enalteço, da oportunidade de estar perto de pessoas incríveis e sempre pioneiras. Pioneiras de pensar, pioneiras de discutir e que têm um olhar extremamente ético para isso, ou pelo menos a vontade de discutir isso. Quando a gente fala de inteligência artificial para negócios, a gente muitas vezes também vai para a questão das empresas, do capitalismo, do resultado, e a coisa vai por um rumo que eu gosto e considero importante, mas quando você olha para uma instituição que tem esse olhar para vamos discutir isso aqui enquanto sociedade, também é um exercício massa, que faz da gente melhores profissionais. Então essas duas frentes daquilo que é desconfortável, de você correr risco, de você entender o que é risco, não é falar primeiro, é falar por último, de todo ter essa ética, esse cuidado, esse verdadeiro amor e pioneirismo, para mim, é o que eu enalteço da experiência. Que sensacional! Que show esse podcast, Camila do céu. Tem que voltar, viu? Eu acho que a galera deve estar sem fôlego. E aí, time, já aceita uma próxima, um repeteco? Ela já está aceita pelo time, Camila. Deus maravilhoso. E, Camila, eu vou dar um recadinho aqui pro pessoal. O povo não vê, mas a gente tem uma equipe maravilhosa aqui, né? Claro.
Ó, enalteçam os bastidores. Mas sabe né? que agora eles estão vendo também? Porque dá para ver tudo ali. Nós estamos ali com um fundo novo, que é a nossa sede aqui no É um Seus sucesso Clube. essa sede, gente. Tem que fazer muito tour virtual, experiências. Gostou? Olha, experiência imersiva. Aí, ó. Fazer o tour, que é uma tendência para 2023 também. Então, porta-vozes, que a gente falou sobre executivos, líderes, nós, né, sendo embaixadores da nossa própria marca, influenciadores, né, também, nós Sim. influenciamos alguém, e o tour virtual, tem que fazer. Essa sede tá linda. Que legal. Vou dar um recadinho aqui pra galera e já volto contigo, Bora. que eu quero aqui seus pontos finais. Bom, pessoal, ó, eu tô aqui sem ar de tirar o fôlego, tá, Camila? Um dos melhores podcasts que eu já gravei. Meu Deus, gente, sem roupa pra isso. Partiu shopping. Olha só, todos os meses nós realizamos aqui a nossa imersão no Seus Clube, que, deixa eu contar uma coisa para vocês, a gente fala de marketing de vendas, mas no final das contas ela não é uma imersão de marketing de vendas. Ela é uma imersão, Camila, focada em fazer com que as empresas vendam mais. E por isso nós vimos aqui que tem muita coisa a ser trabalhada. Jornada, Tem gente. gestão, tem governança, tem processos que a gente tem que desenhar, tem marketing, tem vendas também, tem pessoas Deus, sensacionais igual a Camila conosco. Ai, gente. Camila, quero que você dê suas considerações finais aí pra galera. Um prazer enorme estar aqui contigo. Ai, que maravilhoso. Léo, eu amei cada minuto. Eu gosto de, quando a gente olha assim pra trás, eu lembro, falei hoje dos 4 anos que eu fiquei parada. A Camila que parou, da Camila que hoje produz conteúdo todos os dias. Todo dia. Todos os dias. Ela é a mesma Camila. Mas ela mexeu numa percepção diferente, né? E no final não é sobre a verdade. A verdade é que a Camila é igual, mas a percepção é diferente. Então, para todos que estão aqui com a gente, dedicando o seu tempo a se aprimorar, porque talvez fosse mais fácil escutar algo de humor, de zoeira, que também é importante, mas estão aqui, né, comprometidos a ter um resultado, não levem a sério a percepção que a gente está gerando, a jornada que a gente está gerando, porque vale a pena. Camila parada, da Camila de hoje, mesma Camila. Percepção diferente. Quanto mais a gente assume esse protagonismo de estar aqui apesar do risco, apesar do corre, de tudo pode dar, melhores os nossos resultados. Então só posso agradecer pela oportunidade de estar aqui e também parabenizar, porque isso é exemplo para uma galera que precisa, e especialmente empreender solitário. Empreender de extrema solidão, liderar também é de extrema solidão. Só quem lidera sabe o fardo que carrega, e quando a gente faz isso aqui, fica todo mundo meio que no mesmo círculo, na mesma rede de proteção. Fica gostoso, né? Muito melhor. Isso, A fica gente leve. cresce junto e assim é a melhor forma. Mais uma vez, prazer enorme. Camila Renault. Tamo Os junto, donos da gente. venda. Amei.